capítulo 6, verso 7, de primeiro livro dos Reis. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Eu vou ler de novo. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Vamos orar, irmãos? Deus, eu preciso da tua intervenção direta à minha alma. Bem sabes como foi meu dia, Senhor. Mas estou aqui, como servo teu, depender de uma ação tua, para que a tua palavra traga, Senhor, esse povo que veio aqui, edificação. Fala, Pai, eu te peço, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmão, do texto fala da edificação, da construção de um lugar que deve ser o dobro disso aqui. Era um templo de 27 por 9 que Davi pretendeu construir, mas Deus negou essa vontade de Davi e outorgou a seu filho Salomão. E aí, ele, para fazer esse templo, ele precisou de algumas coisas interessantes para a construção desse templo. Uma delas era a mão de obra direta e indireta. Diz o texto, esse texto do capítulo 5, no verso 13, que formou Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, que se compunha de 30 mil homens, e enviaram ao Líbano alternamente 10 mil por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Olha só, para essa construção precisava de 30 mil homens só para cortar madeira e jogar ao chão. Se você continuar lendo comigo o texto, no verso 15 do capítulo 5, diz que tinha também Salomão 30 mil que levavam as cargas e 80 mil que talhavam as pedras nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em número 3.300 que dirigiam a obra e davam ordem ao povo que executavam. Mandou o rei que trouxesse pedras grandes, de pedras preciosas, de pedras lavradas, para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão, os de Irão, os gibilitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Você pode somar comigo, você que é bom de matemática? Olha o que diz o texto. Primeiro, 30 mil. Depois, mais 70 mil. Não é isso? Não. 30 mais 70 mil. Quanto é 30 mil com mais 70? 100 mil. Com mais 80 mil? 180 mil. Mais 3 mil. 183 mil homens para dar ordem àquela galera toda. Vocês podem pegar a mente de vocês agora e pensar o que é 183 mil pessoas para fazer um prédio de 9 por 27 com 3 andares. Aí eu não vou falar sobre as peculiaridades, que eu não tenho tempo para isso. Eu pretendo devolver a palavra ao pastor Cid 5 para as 9, que ele me deu até 9, e eu tenho meia hora para isso. Portanto, outro dia eu venho em detalhe essa situação. Eu só vou apenas aplicar o texto de como é difícil para nós entendermos esse texto lido por mim nessa noite. Eu falei que é quase que impossível cumprirmos o que eu li aqui para vocês. Vamos entender isso daqui a pouco. Eram 183 mil homens num tipo de condições. Naquela época, hoje o Bispo Macedo fez isso em poucos anos. Por quê? Porque a tecnologia facilitou o Bispo Macedo fazer uma réplica desse templo aqui. Foi isso que ele fez aqui em São Paulo. Mas ele usou guindastes, usou aviões,
já vinham as máquinas, já cortam direto. A coisa é muito mais rápida. Nessa época aqui, era tudo artesanal, era no braço, não tinha luva, não tinha ferramenta, não tinha nada apropriado. É só você entender aqueles homens puxando aquela história, tirando da água, recortando aquilo, com um tipo de machado que não era o machado nosso, não tinha pau, não tinha nada disso. Eram as ferramentas da própria pedra que eles usavam para pedra cortar pedra. Então era um trabalho assim, muito complexo, muito rústico, muito peculiar, muito pessoal. Não era assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles fizeram um templo rápido e o irmão ficou assim, admirado, um pastor que esteve lá, como uma máquina de colocar laje, ela tinha 6 botões. Ela acionava a água, acionava a pedra, acionava o cimento, e o último acionava um negócio que misturava aquilo tudo e já jogava lá em cima. Então, um homem só, ele acionava uma máquina que fazia o concreto sair pronto para jogar lá na laje. Eu me lembro que era até divertido, né? Quando nós íamos botar laje nas igrejas. Meu tempo era assim, eu tenho 60 e alguns anos, e era divertido quando fazíamos mutirão com angu baiano, esse angu que hoje nem cachorro come, porque cachorro hoje ele come um negócio assim, senão ele não come. Cachorro de você, né? Porque o meu come o que sobra, se não sobrar ele não come nada. E aí eu sinto muito, porque eu não tenho cachorro, não sobra nada. Então o que acontece? Nós colocávamos laje na igreja, depois comíamos aquele angu, que Cid comeu uma porção, por isso que ele é gordo assim, e acontece. E a gente ficava todo feliz quando via os últimos baldes, ficava tudo rindo, terminou a laje, de noite ia todo mundo pro culto, com as mãos cheias de calo, numa alegria, num glória a Deus, aquilo era lindo. Hoje, vocês chamam os irmãos, cada um a 50 aí, falando na campanha, o carro encosta ali fora, aí ele prepara aquele negócio todo, vem com jato, o cara vem só, a prainando, aquela boquinha lá, meu irmão, é rápido. No tempo de Salomão, era um pouco mais rústico do que isso. E aí, nessa complexidade toda, eles tinham 2 coisas para fazer. Uma era pegar esse material, ajuntar, recortar, e ver quais seriam as medidas que ia necessitar, que o tempo, que a demanda ia precisar lá da edificação. Tinha que separar isso, e depois começava a edificação. E aí, nesse começar a edificação, que eu queria que vocês parassem um minutinho. Porque olhando esse texto, eu vi uma coisa muito difícil para se edificar alguma coisa. E agora você esquece da edificação do templo, esquece tudo que eu falei, e começa a pensar em você como templo individualmente. Você como templo individualmente. Vou dar um exemplo. Pelo jeito que estou vendo esses dois aqui, é esposa e esposa, não é isso? Ele está ali que vai um cafuné nela, tal, devagarzinho. Seu nome é? Irmão Carlos. A irmã? Irmã Lidiane. Irmão Carlos agora é Carlos, irmã Lidiane é Lidiane. Cada um tem uma alma. Vocês vão pensar assim, separadamente, como se cada um de vocês fosse tempo numa edificação espiritual. Estritamente espiritual. Irmão, o texto diz que para a edificação do templo tinha que haver uma forma comportamental. E eu disse que eu ia pregar e fiquei um pouco pesaroso com esses que vieram pela primeira vez na igreja, porque é uma das pregações mais duras para ser cumpridas, para ser exercitadas. O texto diz que na edificação do templo não podia haver barulho. Na edificação do templo não podia haver barulho. Você pode imaginar você fazer um templo de 27 por 9 com 3 andares sem barulho? Poderia haver barulho até juntar o material. Poderia ter barulho até lavrar as pedras.
Poderia haver barulho até preparar as madeiras de cedro. Mas quando começasse a fazer os alicerces, não poderia haver barulho. Pastor, que mistério é esse? O mistério, eu estou chegando no final da pregação, é que você tem perdido muito na sua vida, porque tu fala demais e fora da hora. Quando a gente fala demais e fora da hora, a gente perde. A Bíblia diz que é bendito aquele que freia a sua língua, porque essa bichinha é capaz de jogar todo esse corpito no inferno. É o que diz a Bíblia. Diz que é mais fácil você parar uma mula, é mais fácil você parar um navio do que você parar a tua língua. Por isso que eu falei que essa mensagem, que é curta e objetiva, ela é muito difícil para nós cumprirmos essa mensagem. Essa mensagem foi a palavra que Deus me deu no dia 31 para 1º, lá na minha igreja. Eu falo que esse ano todo, nós vamos trabalhar com essa palavra como se fosse uma palavra profética. Eu quero que vocês meçam, com a forma que vocês acharem melhor, a sua fala, o teu gesto. Porque aí é que você acaba com o casamento. É aí que você acaba com um bom negócio. É aí que você humilha o irmão e é humilhado pelo irmão. É aí que você está aqui dentro, rindo aberto, mas daquela porta para fora, você não fala com pessoa aqui dentro. E é aí que você pensa que você, mas você não é nada, porque o pior é você pensar que é e você não ser. Diz a palavra que edificavam o templo sem que houvesse barulho. Sabe como é que era mais ou menos isso? A pedra tinha que vir prontinha, você tinha que encaixar a pedra. Imagina. Imagina encaixar a pedra, irmão. Qual é o teu nome, irmã? Pode falar alto, irmão. Carolina? Carolina, irmã Carolina. Muito prazer, irmã Carolina. Imagina, irmã Carolina, você encaixar a pedra. Hã? É assim que era, que ela tem que feito aqui. Imagine você encaixar a madeira. Não podia usar martelo. Não podia usar. Não, Senhor, é o que o texto diz. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Vocês sabem quanto tempo levou para fazer essa casa aqui, irmãos? 7 anos. Imagine 7 anos, irmã. Qual é o teu nome? Siniele. Siniele. Que mistério é esse, irmão? Jesus. Que revelação forte. Até um mistério. Imagine só 7 anos você fazendo uma casa, levantando. Não era com, vem a máquina aí, faz o buraco aí joga aí. Não, senhor. Quem fazia o buraco era vocês. Quem pegava a pedra era vocês. Era aqui, ó. Não tinha nada para ajudar, não, irmão. Imagine esse templo há 4.000 anos atrás. Como é que era isso, irmão? Pega uma pedra maior. Não, nessa pedra não. Peraí. Pega outra que é pequena. Não, nessa não. Olha, mas pega uma martelo, não. Não. Tem que encaixar. Aqui está o mistério dessa igreja. Porque eu não prego para a parede, eu prego para a igreja. Eu queria muito que o pastor Adriano estivesse aqui. Quase que eu não venho por causa da ausência dele. E eu já vi mais, porque pastor Sidney disse assim, não, você vem sim. Eu falei, Sidney, prega você. Porque eu não estou com vontade de pregar hoje lá. Ele, não, vem. Ele falou, não, vem. Eu falei, Sidney, não estou com tempo, vem. Vou chegar às 8h15. Vem assim mesmo. Aí eu vim. Porque eu gosto de pregar com o pastor sentado ali. Porque eu gosto que o pastor confira aquilo que eu falo. Porque eu não venho para brigar para a igreja. Também não prego para a parede. Eu prego para pessoas. E que Deus está dizendo para mim na igreja do pastor Adriano, sem querer de jeito nenhum, não há intenção no meu coração nisso, é de quebrar a ética, nem exortar a igreja de ninguém. Eu já tenho a minha para ser exortado. O que Deus está dizendo para mim, e foi o que Deus trouxe para mim trazer para vocês, é que está faltando encaixe. É que estão usando martelo. É que estão usando ferramenta. E está fazendo barulho. E esse barulho, Deus não está se agradando.
É o que o texto está dizendo. Não podia pegar martelo. Não podia pegar ferramenta. E esse não poder pegar para usar, ele tinha que usar uma ferramenta, outra ferramenta, não essa. Essa ferramenta machucavam as pedras. Essa ferramenta, ela feria de madeira. As ferramentas aqui são outras que eu venho para falar em outra oportunidade. Mas se alguém te obriga a caminhar 1 milha, andar com ela mais uma. Se alguém diz para você assim, e aí é dura a beça, só Jesus tem essas respostas, só Jesus que tem. Jesus, os discípulos andando, aí ele fala, Senhor, a lei diz, não matarás. O que tu dizes? Se alguém se irá, já matou. Ih, caramba. Caminhou mais um pouquinho, Jesus era líder, era chefe disso. Só dava no corpo sem gritar. Só, Jesus era normal. Ele não era ocidental, ele oriental fala baixo. Baixo e devagarzinho. Jesus nunca foi de gritaria, de repré, de sair pulando. Jesus não faz isso não. O que fazia o povo popular eram os milagres. Hoje o que faz o povo popular é motivação. E milagre não tem nenhum. O que acontece? Jesus vem andando alguns passos e aí, Senhor, a lei diz não adulterarás. O que você fala? Eu digo, quem olhar com uma intenção de adulterou, e aí matou tudo. Aí eles pararam, Jesus, desse jeito ninguém entra no céu. Falei, claro que não entra. Porque os impossíveis só pertencem a Deus. Porque para Deus tudo é possível. Eu estou falando de uma ferramenta que está aqui nesse texto. O encaixe é você olhar e não julgar pensando que aquilo que você olha é aquilo que você pensa que geralmente não é. Esse encaixe aqui é você exercer a misericórdia. É você exercer o amor. É você refrear a tua língua. É você ter cuidado com o teu passo amado onde você não pode ir. É você vigiar naquilo que você ouviu e não entender a pessoa que era aquilo que você ouviu. Não foi nada aquilo que você ouviu. E aí fica a pessoa de pessoas toda machucada, machucar pedra aqui, machucar essas hastes de madeira. Significa que nós temos que estar num ambiente edificando, que somos nós mesmos, sem machucar o outro. É possível que aqui você esteja todo felizinho, todo rindinho, todo cheio de romancezinho. Mas você sabe quando sai daquela porta ali, você está pior do que você entrou. Porque eu não sei como é que você está, porque eu não conheço você. Estou aqui pela primeira vez. Mas Deus conhece o que você faz debaixo dos cobertores. E digo mais, Ele conhece antes de você entrar embaixo do cobertor. Porque antes de você pensar que você era, já sabia quem você seria hoje. Porque Ele é o Senhor. Portanto, pedras do Senhor, cedros do Senhor, se policie para que você não continue machucando pessoas e se machucando com pessoas. Não use martelo. Não é aí. Quando eu vou levar meu carro no mecânico, que ele começa a pegar martelo para botar, e eu fico preocupado a beça. Porque um bom mecânico, ele encaixa. Uma vez eu fui no mecânico, ele estava trocando as velas, e eu vi um detalhe, que embaixo da vela tinha um negocinho assim, que ele passava uma reguinha assim, para colocar a vela. Eu falei, para que passar esse negocinho? Para medir a vela tem esse negocinho, porque isso aí faz o carro ratear. Mas eu ouvi pessoas dizer que trocar a vela é mole. Mole como? Então eu pegar a vela lá e apertar, e pum, é mole? Não é mole não, tem um detalhe. O pedreiro sabe que tem um detalhe, o mecânico sabe que tem um detalhe, o técnico sabe que tem um detalhe, a irmã que está em pé ali sabe que tem um detalhe, a obreira, se ela não tivesse detalhe, estava todo mundo em pé junto com ela. Ela está ali porque ela sabe do detalhe. Ela sabe chegar numa pessoa, ela sabe contornar uma situação. Ela tem uma visão do que está acontecendo. Por isso que elas são obreiras. Se não tiver visão, fica tudo ruim. Quem guarda o general são os soldados. Ou não? Ou não? Quem guarda o general são os soldados. Se ele dormir, pega o general.
Quem gosta dos traficantes? Só aquele montão de bobo fica lá olhando para lá, guardando ele, igual um bobo e com fome. E lá cheio de cordão de ouro, lá cheirando, bebendo, geralmente não cheira nem bebe, porque ele não é burro. E está aquele montão de burro lá em volta dele. Mas guarda ele. Um dia ele morre, mas fica guardado, na cabeça dele está guardado. Ele não conhece o Senhor. O que Deus tem colocado no meu coração nessa noite é que precisamos de vigiar em relação aos outros. Que paremos de nos machucar em relação aos outros. Se for para se machucar, que se machuque pensando que o produto final vai ser bênção. Do que eu estou falando? Estou falando do porco espinho. A igreja é comparada com o porco espinho. Porco espinho é um tipo de porco que ele sobrevive lá nas camadas gélidas do país. Lugar mais frio do país. Aí começa a descer a temperatura. Eles estão desunidos. Começa a descer mais a temperatura. Eles continuam desunidos. Quando eles veem que a temperatura está muito, muito baixa, que eles vão morrer, sabe o que eles fazem? Eles se unem. Mas tem espinho. Mas se une. Ou se une, ou morre. Então eles se unem. Aí fica todo unido. E a temperatura castigando eles, tudo unido, cheio de raiva. Doido para acabar, mas tem que ficar unido. Aí quando a temperatura é melhor, o que eles fazem? Se separam. Saem todos sangrando, mas ficaram unidos quando a temperatura era baixa. Igreja é isso. Nem todos nós somos tão ovelhas como pensamos que somos, não. Nós sabemos que nós somos. A espinha é dessa. Mas independente de eu ter espinho, eu tenho que me unir. Porque quem está lá fora tem que me ver como alguém diferente. Você não pode usar pedra, não pode usar machado, não pode usar instrumento nenhum que ofenda, que fira, que faça mal ao outro. O desejo meu é que você tenha vindo aqui dentro hoje com uma opção de coisas que te vieram muito mal. Meu desejo é esse, que tenha vindo hoje aqui, só Deus sabe que eu vou lá hoje naquela igreja, caramba, não aguento mais, eu não suporto mais, meu irmão, o problema não é a igreja, o problema é a ferramenta que está se utilizando. A igreja é lugar onde eu tenho que ver pessoas tortas, mas entendê-las nas suas torturas, porque também eu sou um torto. E nessas torturas todas tentar permitir Jesus de Nazaré, que tem a ferramenta certa, nos acerte. E a gente só é acertado na cruz. Porque é na cruz é que eu sou acertado. Eu não sou nem um pouco melhor, nem um pouco pior do que vocês. Eu sou apenas diferente. Mas a porta do céu é única e uma só para cada um de nós. E é bom que nós entremos lá sem nos ferir, sem nos machucar, sem nos fazer mal uns aos outros. Ou será que nessa noite você já esteja perdoando e se perdoando? Porque aquele mais que perdoa e se perdoa, que é mais amado. Desejo nosso que você hoje, que entrou aqui triste, cabisbaixo, ferido, sangrando, ou que tenha feito alguém sangrar, ferir, ficar cabisbaixo, saia pensando na mudança das ferramentas. Até hoje não deu certo você usar martelo. Até hoje não deu certo você usar qualquer ferramenta bruta. Passe a usar o amor, a compreensão, a misericórdia, o domínio próprio. Passe a enxergar como Jesus enxergava. Jesus enxergava assim. Jesus não tinha projetos. Jesus via pessoas. Jesus não tinha igreja. Jesus permitiu denominação, mas Jesus não tinha isso. Quando ele dizia no monte de madrugada que alguém trazia alguém pelos cabelos e dizia assim, foi pego no ato. Ele falou assim, vocês é melhor do que ela? Não, então, vai, não faz mais. Dizer alguém que é convidado para poder um jantar, onde alguém queria fazer uma média com Jesus, e entra alguém que começa a orar nos pés dele, lavar os pés dele com os cabelos. E esse alguém que chamou Jesus de vir e começa a julgar o próprio Jesus. Se ele fosse aquele que ele diz que ele era, ele estava vendo isso aí,
Isso aí é pecadora. Ele começa a contar uma história. E diz, olha, você não beijou, não me beijou, você não fez eu acho santo. Essa aí entrou, roubou a cena. Ela chorou, enxugou meus pés com os cabelos. Quem muito se perdoou, muito será perdoada. Ela entrou sem dizer nada, o silêncio dela, as pedras dela estavam lavradas. As colunas dela estavam toda pronta. Ela entrou sem nome, ela entrou no anonimato. Mas essa mulher vai ser lembrada sempre, porque ela conseguiu, aleluia, se perdoar e perdoar. Nessa noite Deus quer que você se perdoe e perdoe. Deus quer que você troque as ferramentas. Troca as ferramentas, que o sofrimento vai embora. Ah, mas eu estou lendo Bíblia aberta, bobagem, besteira. O Espírito está lendo mais do que você. Ah, mas eu estou sacrifício católico mais do que você. Mas eu estou orando, eu estou até subindo no monte, fazendo campanha. E não funciona. Isso é religião. Chamar a atenção de Deus para você, isso é bom para você. O que Deus quer é que você tome cuidado com a tua língua, cuidado com as ferramentas, cuidado com o teu olhar, cuidado com o teu andar, cuidado com as tuas pretensões, cuidado com as tuas razões, cuidado com você pensar que você está certo ou está certo. Que você humilha os outros, cuidado com isso. Você é bom numa coisa, mas é ruim em outra. Você é bom numa coisa e é ruim em outra. Ninguém é perfeito. Perfeito é Jesus. Troque as ferramentas. Troque as ferramentas. Comece hoje um alicerce da sua edificação espiritual, sem usar ferramentas que ofendem. Tenta levantar as paredes sem ferramentas que ofendem. Bate laje nessa casa sem ferramentas que ofendem. Para quando inaugurar essa casa, aí, mais à frente que é a pregação, quando inaugurar essa casa, esse templo, vai haver tanta fumaça, tanta presença de Deus, que você não tem condição de andar. O que Deus quer é ver isso. Aqui dentro muita fumaça. Fumaça é a presença de Deus. É no você entrar sem que haja pregação, sem que haja instrumento, só no apertar a mão do outro, Deus traz a revelação, traz o quebrantamento, traz o choro, as ofertas vêm, as culpas vão embora, os julgamentos vão embora, e a gente começa com uma igreja que Deus sonha que nós sonhamos. Uma igreja sem ofensa, sem julgamento. Uma igreja que agrade o coração de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não conheço você, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não tenho nada de melhor nem pior. O Senhor não é melhor nem pior do que você. Se você quiser, isso é um ato bem livre da tua alma, que ore por mim e por você, porque eu já estou aqui, por alguma coisa que te fizeram ou você fez em alguém, e a ferramenta que você utilizou deixou alguém triste, ou a ferramenta que usaram em você deixou também você triste, mas que nessa noite você resolveu a começar a usar outras ferramentas. Se você entende que você precisa disso, se você entende que isso vai ser bom para você, se você entende que você vindo aqui, larga isso aqui no altar e volta diferente, a proposta aqui não é proposta mágica não, tá, irmão? Aí eu vou vir aqui na frente, a partir de hoje, a partir de hoje começa você a fazer um propósito. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu sou frágil e fraca, para poder perdoar aquilo que fizeram a mim, porque foi muito forte, e o senhor não sabe com quem o senhor está falando. Você não sabe também quem está falando para você. Você não sabe como é que essa palavra é dura para mim. E vocês queriam uma palavra dura, não falei para você que tinha uma palavra dura? Ficar em silêncio é muito difícil. Minha primeira vez na igreja, nessa igreja. Ficar em silêncio, querida, eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Para você que está aqui a primeira vez aqui na igreja, é muito difícil. Mas aí que está a tua vitória. A vitória nossa está em olhar
pensar que é certo, havia ter certeza que é certo e aguardar Deus operar.